Senhor presidente, só rapidamente tecer alguns comentários aí acerca desse assunto que foi trazido hoje, em princípio, pelo vereador Pedro Incerti, e que é um assunto que interessa a todos os brasileiros, até porque se trata de um desastre, algo lamentável que vai, obviamente, criar toda uma repercussão no nosso meio ambiente. Mas, sobre o aspecto político, senhor presidente, eu só tenho a lamentar o oportunismo político de alguns colegas que, diante de uma situação dessa dimensão, e colegas esses que sabem o histórico da Vale do Rio Doce e das privatizações que ocorreram. Colegas que sabem desse histórico de que entregaram a preço de banana a Vale do Rio Doce e soltaram qualquer rigidez em relação à fiscalização. E o nosso governo, o nosso aqui, da grande maioria que está aqui, ele obviamente pode ter pecado sim na fiscalização, porque são mais de 400 barragens, das quais esse ano menos de 30 tinham sido fiscalizadas. Então, há sim que fazer o debate correto de que o governo federal deveria instrumentalizar melhor o órgão fiscalizador, o que tem a ver também com o governo de Minas Gerais. Então tem que compartilhar a culpa. Mas específico ao decreto da presidenta Dilma, é de um oportunismo sem tamanho. Por quê? Porque o decreto ele foi emergencial justamente para equiparar essa situação e fazer com que as pessoas vítimas de catástrofes ambientais, que já está previsto em lei essas, poderem sacar imediatamente a FGTS, a presidente Dilma fez um decreto para possibilitar e visando os atingidos. Visando os atingidos. Então, esse foi o movimento que a presidenta Dilma fez ao editar o decreto, de preservar as pessoas e fazer com que elas tivessem o mesmo benefício previsto em lei quando há uma enchente, por exemplo. Ela equiparou. Ela não tentou trabalhar uma tese de que o rompimento foi por uma queda natural. E quem faz isso, ou faz por extrema ignorância, então está num polo, ou faz por maldade, aí também está no outro. E não faz o debate correto. Ela jamais quis dizer que o rompimento da barragem foi por um fator natural, tal qual uma enchente, jamais. Ela apenas fez um decreto para beneficiar e contemplar os atingidos, podendo sacar seu FGTS. Ponto. Esse é o decreto. Agora, o que cada um interpreta, a motivação de cada um ao interpretar para pegar a onda do momento, que é bater no governo federal e esquecer dos assuntos de Caxias, eu diria primeiro que é uma habilidade talvez da situação. Ou talvez, a quem acha fazer oposição, ser um movimento de uma oposição dos sonhos do prefeito Alceu. Porque aí joga o debate lá para a presidenta Dilma, da Mariana, e mais uma sessão que nós esquecemos que Caxias do Sul tem muito problema. Tem muito problema, inclusive elementar. Nós, semana passada, trouxemos sobre o Poção 24 horas. Agora, na quinta, vai ter um importante pedido de informações na pauta. Então, eu queria apenas fazer essa ressalva, porque as críticas são sempre bem-vindas. Principalmente ao governo federal, porque é um governo democrático e que as críticas ajudam, inclusive, para orientar o governo. E é do processo democrático. O que não é e não ajuda o processo democrático é fazer com que a nossa população não tenha o direito à informação correta. Então, a presidenta Dilma não fez nenhum movimento no sentido de passar a mão na cabeça dessas empreiteiras. Pelo contrário, ela fez um decreto visando auxiliar os atingidos e, no que diz respeito a essas empresas, o rigor da lei. Mandou o IBAMA agir com maior rigor e ela está comprometida com isso. É lamentável, em síntese, que se use de uma tragédia para fazer disputa partidária, o chamado terceiro turno. Então, fez bem a presidenta Dilma em editar o decreto e que se puna a empresa com o maior rigor da lei possível.